Pessoal, pronto. Em silêncio, sentar cada um nos seus lugares. Virar pra frente, prestar atenção aqui. Vai logo, irmão. Não tá apagado não. Amiga, a cadeira foi feita pra você sentar, tá? Só que sabe. Senta logo. Ah não, Marcelo, você vai ficar na cadeira, você Senta, Não, irmão. senta. Confia. Mas ele trabalha de explicação. Assim. Então, na aula de hoje, vamos falar de hierárquico. O módulo do qual nós já falamos. E para ele, qual que é o princípio e origem de todas as coisas? Você tem não no caderno? Tem. Água ou Thales? Hierárquico. Fogo, né? É o fogo. O fogo é o princípio e origem de todas as coisas, foi? Tudo que existe veio do fogo. Faz sentido essa afirmação? Não? Heráclito. Baby. Não? Os caras têm fogo na vida. Se não fosse o fogo do papai e da mamãe, você acha que ele estaria aí? Ah, eu te falei. Pensou em comer? Imagina que tudo ia ter começado com um beijo, né? E que beijo é igual o ferro elétrico. Liga em cima e esquenta embaixo, não é isso? E pro homem é mais rápido, né? O negócio pro homem. 30 segundos tá pronto. Mulher é mais complicado, é igual fogão de lenha. Tem que ir o dia inteiro ali, sentando, trabalhando. Pela de noite tentar fazer alguma coisa. O dia inteiro ali. Só madeira. Está fazendo demais o espírito. Se não fosse, por exemplo, o calor, a luz do sol, também não haveria vida no nosso planeta. Sem a luz do sol, as plantas não fariam o quê? Fotossíntese. Sem fotossíntese, elas não produziriam energia. Se as plantas morressem, não teríamos oxigênio. E não teríamos também alimento para os animais herbívoros. E aí os animais herbívoros também entram em extinção. Morrendo os herbívoros, também morreriam os carnívoros e junto com eles a gente também. Então, sem a luz do sol, não haveria vida. O fogo. Então, o fogo é uma espécie de logos, ou de razão, ou de princípio que rege toda a realidade. E essa realidade é assim como o fogo, ela é inconstante, ela é contraditória, ela é um eterno fluxo para o Heráclito. Porque tudo muda, nada permanece o mesmo. Tudo está em constante transformação. É impossível entrar 2 vezes dentro do mesmo rio. Por quê? Porque a água é corrente. Na segunda tentativa de entrar no rio, nem você nem o rio serão mais os mesmos. Porque tudo está em constante mutação. A água é corrente e você também está mudando. Você sabia que a cada 7 anos nós somos inteiramente novos? Há 7 anos atrás, nenhuma das células que estão no nosso corpo agora existiam. Como é que todas as células do nosso corpo mudam e a gente continua sendo a mesma pessoa? Então, como é que, diante de todo esse fluxo e essa mudança, nós permanecemos o mesmo? Como, diante de todas essas mudanças, a gente permanece o mesmo, a mesma pessoa? Ou a gente não é a mesma pessoa? A gente também muda. A gente muda. Você é a mesma pessoa desde que você nasceu? E o que você mudou? Tudo. Fisicamente, praticamente tudo, né? Mentalmente também, ou você tem a mesma mentalidade quando você era bebê? Tem gente que não está evoluindo mentalmente.
Gente que parou na infância lá e não estava muito disposto a progredir, não. Então, a realidade é questão de fluxo. E os opostos, eles se atraem, se repelem também, se distraem, se completam. Então não há um oposto sem o outro. Não há quente se não houver frio. Hoje não entendi. Por exemplo, agora está fazendo o quê? Frio ou calor? Aí eu Como é que você sabe que é frio? tô sentindo. Outra é frio. E como é que você distingue o frio do calor? É como é que Ou é um ou é outro, não é? Então, um contrário acaba complementando ou explicando o outro. Não haveria o bem sem o mal. Só há o bem porque há o mal. Só há o quente porque há o frio. Só há o amor porque há o ódio. Então os opostos se atraem, os opostos se distraem, os opostos se completam, os opostos se anulam. Na verdade, os opostos é que movem todas as coisas. Em alguns aspectos se atraem, mas em outros também se repelem, né? Se distraem, se completam. No imã atrai, né? Não, mas tem uma parte do imã que fica. O magnetismo, os opostos se atraem, é positivo com negativo, né? Positivo e Atrai. negativo que- Quando os dois são iguais, eles se repelem. Ah, tá. É com imã. Mas entre nós seres humanos, os opostos costumam se atrair. Mas como os opostos se atraem, dá muito choque e atrito, porque são muito diferentes. Então os opostos muitas vezes não dá muito certo. Essa ideia entre nós seres humanos. Eu acho que eu também achei. Ah, você casa com a pessoa porque ela é oposto de você. A chance desse casamento dar certo é quase nula. Porque duas pessoas tão diferentes, à medida que o tempo passa, a tendência é os atritos só piorar. Já não é fácil a convivência com alguém que é mais ou menos parecido com a gente. Com alguém que é completamente diferente, isso é praticamente impossível. Então, por isso, nem sempre os opostos se atraem. Né? Quer dizer, você Pode se atrair no primeiro momento, mas em algum momento esses opostos vão virar uma distração, na verdade não distração, mas vai repelir, afastar, distanciar o outro. Principalmente nos relacionamentos. Mas para o Heráclito, os opostos, na verdade, não existe sem o outro. Não há quente sem frio, não há bem sem mal, não há amor sem ódio. É lógico. Não há paz se não houver guerra. Eu só sei o que é paz se eu souber o que é guerra. Só sei o que é guerra se eu souber o que é paz. Um e outro, né, não existem de forma independente. Um depende do outro para existir. A paz é a ausência de guerra. A guerra é a ausência de paz. O ódio é a ausência de amor. O amor é a ausência de ódio. O bem é a ausência de mal, o mal é a ausência de bem. E assim, o quente é a ausência de frio, o frio é a ausência do quente. Então, um oposto ele não existe sem o outro. Na verdade, um garante a existência do outro. Para o Heráclito. Está num campo aí que foi denominado de metafísica. Física, para os gregos, vem do grego physis, quer dizer natureza. Meta é aquilo que está além. Então tem uma realidade fundamental que está além da natureza e que rege a natureza, que governa esses contrários. É o logos, né, para ele. É a razão, uma razão que move todas as coisas, que move esses opostos e que faz com que tudo esteja num constante fluxo, numa eterna mudança. Essa teoria é chamada de monismo, porque para ele só há um princípio. Mono em grego é um. E qual que é esse princípio único de toda a realidade? É o
fogo, que se manifesta no Logos, que é essa razão. Então a gente já viu no século VI a.C. os filósofos de Mileto. Quais são os 3 filósofos de Mileto? Não sei. Claro, tem no seu caderno, isso você copiou, né? Faltei. Eu não copiei, né? Mas ele perguntou, eu não coragem de falar que eu não sabia, botei tudo que eu calado. Os 3 filósofos de Mileto são Tales, Anaximandro e Anaxímenes. Para Tales, o princípio é o quê? Água. Para Anaximandro? O ápice. Para Anaxímenes? Você vê, tem que entrar. Então, esses são os 3 primeiros pensadores aí, pré-socráticos, da cidade de Mileto. O Heráclito, ele é da cidade de Éfeso. Que ficava também na Jônia, que é a mesma região da cidade de Mileto. Então, gente, ele foi muito influenciado aí por esses pensadores de Mileto. Depois veio o Pitágoras também no século VI, afirmar que o universo tem uma estrutura subjacente que pode ser matematicamente definida. Então, no Pitágoras, o princípio de todas as coisas são o quê? Os números. A realidade, ela funciona de forma matemática, ordenada, organizada, numérica, geométrica. Depois do século V a.C., Parmênides, ele vai usar a dedução lógica para provar que a mudança é impossível. Vocês lembram do Parmênides? Parmênides diz que o ser é, ou seja, o ser existe. O não ser não é, ou seja, o não ser não existe. O não ser é nada, e o nada não pode sequer ser pensado. Tente pensar em nada. Tentando pensar em nada, você está pensando em alguma coisa. A própria palavra nada não pode designar aquilo que ela quer dizer. A palavra nada já é alguma coisa. E aí, com isso, o Parmênides chega à seguinte conclusão: se o ser existe ou não ser não existe, o movimento também não existe. Porque se houver movimento, o ser deixa de ser. Se o ser deixar de ser, ele vai se transformar em não ser. Não ser é nada, e o nada não pode nem ser pensado, quanto mais existir. Não há movimento. O movimento não passa de uma ilusão dos nossos sentidos. Oi? Você tem essa sensação por causa dos seus sentidos. Se você não tivesse olho, visão, audição, tato, paladar e olfato, você não perceberia o movimento. E o movimento também é ilusório. Porque o movimento que a gente percebe de uma maneira é onde os animais, outros seres percebem de outra maneira. Cada ser percebe o que nós chamamos de movimento de uma forma diferente. E quando o ser está dormindo? O que ele sonha? Será que ele sonha com imagens? Que imagens são essas? Exatamente. Um surdo de nascença. E como que ele sabe que ele está acordando? Tem como explicar uma música para um surdo de nascença? Tem como explicar uma cor para um cego de nascença? Tem como explicar um cheiro para alguém que nasce com um problema no nariz e não sente cheiro? E um sabor para quem nasceu também com problema no paladar e não sente gosto? Mas fala o sabor. Então o Parmênides vai usar essa dedução. O Platão. Pronto. Então, o Platão, esse fluxo do Heráclito, ele é desse mundo aqui. Mas esse mundo é ilusório. A verdade está num outro mundo além desse, que é o mundo para onde vai a nossa alma. Isso se a gente buscar a sabedoria. Senão nós vamos ficar reencarnando aqui, presos nessa prisão da alma que é o nosso corpo.